Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a nossa terceira e última aula desta série que nós chamamos de 7 princípios para uma vida frutífera. Nós falamos na primeira aula sobre o princípio da mordomia, da responsabilidade e da colheita. Na segunda aula nós falamos sobre o princípio do autocontrole ou domínio próprio, coragem e amor. E hoje nós vamos estar encerrando com a aula sobre gratidão. E claro que todos esses princípios estão alicerçados em algo chamado fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, depois que a gente falar sobre gratidão, a gente vai falar um pouquinho a respeito de fé também. Caso você não tenha assistido as outras 2 aulas, a minha sugestão é que você pare aqui, vá lá, assista a aula 1 dos 7 princípios para uma vida frutífera, depois assista a aula 2 e aí você vem e assiste a essa aula, tá bom? Combinado? Vamos lá então. Bom, hoje nessa última aula dessa série, nós vamos estar falando sobre gratidão, né? E o quanto é importante esse sentimento de gratidão. Ele é tão importante, ele é tão magnífico, que hoje a neurociência estuda os efeitos da gratidão, né? E eu trouxe aqui algumas informações a respeito disso. O que se descobriu é que os efeitos da gratidão, eles ativam o nosso sistema de recompensa do cérebro. Ou seja, quando o nosso cérebro identifica que algo bom aconteceu, acontece então a liberação de 2 hormônios. O primeiro deles chamado dopamina. A dopamina é um hormônio que ele é responsável pelos nossos sentimentos de prazer e otimismo, bem-estar, né? E também um hormônio chamado de ocitocina. A ocitocina é um hormônio muito importante porque ela reduz o medo, ela reduz a ansiedade e ela reduz também o estresse. Então são 2 hormônios importantíssimos para nos dar o sentimento de prazer, o sentimento de otimismo, sabe aquela coisa, está de bem com a vida e tal, eu estou alegre, eu estou feliz. Esses 2 hormônios são responsáveis por isso. E quando você está alegre, quando você está feliz, obviamente que o sentimento de medo, de estresse, de ansiedade, eles se reduzem no seu organismo. Então, hoje se sabe, já se estudou muito a respeito disso, que o sentimento de gratidão, ele provoca, então, a produção desses 2 hormônios que são tão benéficos. E olha que interessante, quando a gente vai lá em 1 João 4,18, a gente vê o quê? O que está escrito lá? No amor, diz a palavra de Deus, no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Olha que interessante. Então, nós temos a neurociência aqui mostrando que o sentimento de gratidão, vamos voltar aqui um pouquinho, o sentimento de gratidão provoca o aumento da ocitocina. A ocitocina reduz o medo e o estresse, né? E uma das formas da gente também liberar mais ocitocina no nosso organismo é amando, né? Então, se você, por exemplo, der aquele abraço amoroso no seu filho, na sua esposa, em algum irmão que você ama, quando você faz isso, você também está liberando ocitocina. E essa ocitocina, ela vai contribuir para reduzir o nível de estresse, de medo e de ansiedade. E a palavra diz exatamente isso. No amor, não há medo, né? Quando você ama, você produz um hormônio chamado ocitocina e ele vai reduzir o medo. E aí diz aqui o versículo, ele se autotestifica, né? O perfeito amor lança fora o medo. Então isso é tremendo. O nosso cérebro, olha só que interessante, a neurociência descobriu que o nosso cérebro ele não é capaz de sentir gratidão e infelicidade ao mesmo tempo. Se a pessoa tem sentimentos de gratidão, se ela é uma pessoa grata,
se ela vive uma vida de gratidão, ela agradece a Deus por tudo, se ela tem esse sentimento muito aguçado na sua maneira de viver, ela não consegue ser infeliz, porque esses dois sentimentos, o nosso cérebro ele não é capaz de coexistir com esses dois sentimentos. Ou você é grato ou você é infeliz. E normalmente você pode ver pessoas que não exercem a gratidão, elas acabam sendo pessoas mais infelizes, mais tristes, têm uma visão mais negativa da vida, das coisas, do mundo, né? Porque o nosso cérebro tem essa habilidade. Se você exerce o sentimento de gratidão, né? Se de manhã, por exemplo, você acorda, você olha para a sua janela e você, né, vê o sol, ou mesmo um dia de chuva, que a chuva também é uma bênção, e você olha e fala: Deus, obrigado por esse dia, sou grato a Ti por isso, sou grato a Deus pela minha vida, pela minha família, por quem o Senhor é na minha vida. E mais do que isso, queridos, sou grato a Deus porque eu sei que eu tenho meu nome escrito no livro da vida. Quando você fala isso, sabe, independente da circunstância, você sabe dessa verdade, porque essa verdade vale uma eternidade, né? E o que é a nossa vida aqui, os poucos anos aqui que nós podemos viver, vou botar aí 100 anos, né? Aqui, neste mundo, comparado com milhões e milhões e milhões de anos que você vai viver junto de Deus na eternidade. E o meu nome, o seu nome, está escrito no livro da vida. Isso é, por si, só isso já deveria cultivar em nós, diariamente, um sentimento de gratidão profundo. E lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,18, diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, ou seja, seja grato, independente da circunstância, pois essa é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Aqui o apóstolo Paulo está falando, está dando uma chave para a gente. Seja grato, independente da circunstância, porque quando você é grato, você vai estar fomentando os sentimentos que vão te dar prazer, alegria, uma visão mais otimista da vida. Você vai ficar bem com você mesmo. O exercício da gratidão é muito importante. E nós que somos cristãos, queridos, isso deveria fazer parte do nosso dia a dia. Isso deveria fazer parte da nossa vida. Muitas vezes, claro, nós somos humanos e nós somos sujeitos a diversos tipos de sentimentos. E às vezes é natural que você fique triste por alguma situação que aconteceu, por algum problema que você talvez não conseguiu resolver, ou que você não resolveu ainda, ou que você não vê talvez uma solução para ele. Mas em vez de você ficar focando no problema, sem solução, foque naquilo que você tem. Foque naquilo que Deus te deu. Deus te deu habilidade, Deus te deu capacidade, Deus te deu uma mente, Deus te dá diariamente o ar que você respira, né? Foca nisso, pense na eternidade, pense também na vida eterna, porque o apóstolo Paulo fala que se nós vivemos esta vida pensando apenas nas coisas desta vida, seremos as mais infelizes criaturas. Nós não fomos formados para viver eternamente aqui, nesse corpo. Nós somos formados para viver uma eternidade com Deus e com Jesus Cristo e com todos os nossos irmãos. Então, queridos, pensa nisso. Comece a, cada vez que você põe o seu foco em Deus e que você é grato a Ele por quem você é, por aquilo que Ele está te dando, não fique olhando para aquilo que você não tem. Olhe para aquilo que Deus tem dado a você. Então, quando a gente faz isso, a gente começa a encher o nosso coração com o sentimento de gratidão. Tá? Então, queridos, isso é muito importante. Eu quero que você faça um exercício. Eu gosto muito de fazer esse exercício. E você vai fazer o seguinte: você vai, assim que a gente terminar esse vídeo, eu quero que você se comprometa com você mesmo de fazer esse exercício, tá? Você vai pegar uma folha, um caderno, um papel, e você vai escrever, tá? 5 motivos de gratidão. 5 motivos pelos quais você é grato. Na verdade, dá para a gente escrever dezenas, né? Mas eu quero te desafiar a escrever esses 5.
Pelo menos 5. Se estiver sentindo no coração escrever 10, 20, pode escrever, mas pelo menos 5. Você vai escrever assim: eu sou grato a Deus por minha família, por exemplo. Eu sou grato a Deus pela vida. E assim vai. Deixa aí fluir teu sentimento, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração e faça esse exercício. E aí o que você faz? Se você tiver inspirado, quiser fazer 10 motivos de gratidão, 20, faça. E aí eu quero que durante essa semana, que você leia, e todos os dias de manhã você acordou e tal, leia, fez lá o seu devocional, aí você lê esses motivos de gratidão. Você vai ver como isso é importante, como isso vai te fazer bem, e aí a gente vai criando um hábito, sabe? A gente vai criando um hábito de ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele é, né? Pela beleza da vida, por essa complexidade que é o ser humano, e é uma coisa tão gloriosa, e que você faça isso, eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Depois você me conta o que aconteceu. Bom, queridos, nós então estamos encerrando essa série. Nós falamos, vou aqui repetir, tá? Se você não assistiu os outros 2 vídeos, vá lá, assista a aula 1, a aula 2, para que você tenha toda a série. Nós falamos sobre o princípio da mordomia, princípio da responsabilidade, princípio da colheita, princípio do autocontrole, princípio da coragem, princípio do amor e princípio de gratidão. Tudo isso, queridos, tem uma base. A base disso é fé. A palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu vou ler esse versículo, tem em Hebreus 11:6, e diz assim, ó: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Esse versículo fala de 2 parâmetros importantes aqui, né? Quais são eles? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa de 2 coisas. Primeira coisa, quem se aproxima de Deus, em primeira instância, precisa crer que Deus existe. Bom, isso é fácil para mim e para você, até falei a respeito disso numa das pregações que eu fiz recentemente. Mas, primeira coisa, nós temos que crer que Deus existe. Ok, nós somos cristãos, nós cremos na existência de Deus. Amém. Então 50% do caminho já está andado. Mas existe uma outra questão, né? Precisa crer que Ele existe e que Ele, Deus, recompensa aqueles que o buscam. Então nós precisamos crer, quando nós nos aproximamos de Deus em oração, eu preciso crer que Deus existe, isso está ok, mas eu preciso crer também que Deus quer me abençoar, que Deus tem desejo de me abençoar. Eu preciso entender isso, porque esse é o desejo de Deus. Isso não significa que as coisas vão acontecer do teu jeito e no teu tempo, mas a Bíblia fala que Deus, sim, Ele tem prazer em abençoar os seus filhos, né? Então, Deus ele tem prazer em nos abençoar. Ele planejou um futuro para cada um de nós, um futuro brilhante, um futuro bom. Ele tem prazer em abençoar os seus filhos, mas muitas vezes parece que a gente entra em oração com Deus e meio que a gente fica em dúvida, né? Será que realmente Deus vai me abençoar? Será que Deus vai fazer algo por mim? Será que Ele vai fazer isso que eu quero? Essa é uma questão, porque nós temos que pedir a bênção de Deus, sim, mas eu sempre oro nesse sentido, né? Senhor, eu gostaria que o Senhor fizesse isso, dessa forma. Contudo, seja feita a tua vontade. Por quê? Porque eu não sei o que vai acontecer 1 segundo depois deste momento. Deus sabe. Então, como é que eu vou dizer para Deus, Senhor, eu quero assim, pronto, acabou. Se não for assim, fico de mal com o Senhor. Como que eu vou falar isso para Deus? Se eu não sei o futuro, se eu não sei o que vai acontecer 1 segundo após este momento, como é que eu vou ter, vamos dizer assim, a petulância de falar para Deus que Ele me dê aquilo que eu quero, do jeito que eu quero e no tempo que eu quero, né? Deus tem prazer em te recompensar e atender a sua oração. Ponha isso na sua mente. Muitas vezes vai ser
ou em todas as vezes, vai ser no tempo dele e do jeito dele. Às vezes pode coincidir ser do jeito que a gente esperava, outras vezes não. Pode ser de um jeito completamente diferente, mas eu te garanto uma coisa, será sempre melhor do que o que você esperava. Deus tem algo grande e maravilhoso para mim e para você. Quero finalizar com uma passagem de Romanos que eu gosto muito, que está lá no capítulo 12, versículo 2 do livro de Romanos, que diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, não tentem tomar a forma, o jeito, o padrão que existe no mundo. Eu e você não somos do mundo. Então não adianta nós imitarmos as coisas do mundo, a forma com que o mundo faz as coisas. Nós pertencemos a Deus, nós somos o povo escolhido dele. Então, não se amoldem a esse padrão que está no mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente. Como renova a minha mente? Eu renovo a minha mente pela palavra de Deus. Porque uma vez que nós fazemos isso, nós vamos ser capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente. Foi um privilégio ter estado aqui com você nesse tempo, ao longo dessas 3 aulas. A minha oração é que Deus te abençoe profundamente, que você viva grandes experiências com Deus, que Deus te abençoe a sua família, abençoe os seus negócios, abençoe a sua saúde, abençoe o seu ministério e que Deus faça você prosperar em tudo aquilo que você colocar as suas mãos, que Deus te faça prosperar, que você seja abençoado, que você seja grato ao Deus a quem você serve e que Ele te encha da graça, da paz e da sabedoria dEle. É isso, queridos, que Deus te abençoe poderosamente, fica na graça do Senhor Jesus Cristo e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.